Olá, sou a professora Gislene Mioto e juntamente com o professor Pedro José Raimundo, nós desenvolvemos no IFSC uma pesquisa denominada Avaliação Diagnóstica, prática orientadora do processo de ensinar e de aprender na educação de jovens e adultos. Nesta avaliação diagnóstica, nós levantamos a importância de o professor conhecer o perfil identitário dos estudantes que chegam à escola com diferentes histórias de vida, culturas, saberes, ritmos e possibilidades de aprendizagem. Nós enfatizamos a importância do conhecimento do perfil identitário desses jovens e adultos, uma vez que eles já tiveram um percurso sem êxito e muitas vezes eles retornam à escola e nesse momento nós precisamos então investir num processo de reflexão, principalmente na organização do planejamento, das intervenções pedagógicas, para que nós possamos conduzir e possibilitar para que esse sujeito também tenha êxito e permaneça neste processo. Até porque muitas vezes eles vêm buscando na escola por uma segunda, terceira ou quarta vez a necessidade de obter competências, habilidades, saberes e fazeres que o mundo do trabalho está exigindo deles. Todavia, infelizmente, nós sabemos que há contextos escolares em que ainda persiste um currículo excludente e que não leva em consideração as necessidades e a realidade desses jovens e adultos que, primeiramente, são trabalhadores, São trabalhadores e estudantes e que precisam, portanto, como nos diz também Paulo Freire e tantos outros pesquisadores renomados nessa área, ter a sua realidade também considerada no processo de obtenção desses saberes e fazeres, e como também o reconhecimento das suas competências. Nesse sentido, considerando a importância de obter informações sobre conhecimentos, atitudes e experiências dos estudantes durante o processo formativo, nós apresentamos um instrumento avaliativo numa perspectiva diagnóstica que vai poder orientar, vai subsidiar o professor, vai orientá-lo a buscar, a ter essas informações que são tão significativas no seu processo de planejamento e intervenção pedagógica, que é a enquete. A enquete com função diagnóstica, portanto, ela foi aplicada em um curso integrado ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos em um curso em técnico em cozinha do Instituto Federal de Santa Catarina e possibilitou que o professor ele levantasse as vivências e saberes dos alunos e relacionar esses saberes aos conteúdos do curso. Tivemos como pressupostos teóricos para fundamentar essa pesquisa estudiosos e pesquisadores que se debruçam sobre o tema avaliação e educação de jovens e adultos. Entre eles citamos Radij, Fernandes, Viana, De Presbiteres, Piconês, Arroio, Canário, Soares, Cavaco, Paiva, Cruz e entre outros. A metodologia para a realização desse trabalho, que é um estudo bibliográfico, está fundamentado na abordagem qualitativa. Nesse sentido, optou-se pelo levantamento em diversos meios, livros, portais eletrônicos que disponibilizam a produção científica sobre a temática investigada. Também essa pesquisa, queremos ressaltar que essa pesquisa encontra-se em andamento e a nossa próxima ação é analisar detalhadamente as informações colhidas por meio da enquete e o quanto essa enquete possibilitou a intervenção do professor no processo de ensinar e aprender. Portanto, neste caso, ela também se constitui uma pesquisa de estudo de caso. Radij, ele nos fundamenta que a avaliação ela apresenta basicamente três funções: diagnosticar, controlar e classificar. A partir dessas funções, nós temos três modalidades de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa. E nesse estudo, nós abordaremos a avaliação diagnóstica. Os estudantes da EPT, quando retornam à escola, normalmente se deparam com uma prática pedagógica fundamentada em concepções avaliativas classificatórias que se restringe a fornecer informações quantitativas do seu desenvolvimento. Dessa forma, eles vivenciam no seu percurso muitas reprovações, desestímulos e, consequentemente, uma evasão escolar.
Paiva nos adverte que o ato avaliativo não se vincula a um dia fixo, tampouco atividades pontuais. A isso se dá o nome de exame. O seu contrário é a avaliação, que ocorre no cotidiano, acompanhando as produções e o desenvolvimento das aprendizagens. Por isso que nessa pesquisa nós enfatizamos a necessidade da utilização de vários instrumentos a partir de uma perspectiva diagnóstica para que o professor realmente possa levar em consideração todo o desenvolvimento do seu aluno, do seu estudante, como nos ressalta Paiva, ou seja, essa avaliação ela tem que acontecer cotidianamente no contexto escolar. Nesse sentido, o que nós estamos propondo aqui é a finalidade da avaliação diagnóstica ser orientadora do processo de ensinar e de aprender. Ela permite ao professor, a partir das informações, monitorar, aperfeiçoar a aprendizagem do aluno, o que exige mais acompanhamento formativo do que controle e classificação dos resultados. Aqui nós estamos compartilhando com vocês, então, alguns aspectos, né, que nós consideramos importantes para ser aplicado nesta turma. Então, quais são os aspectos que foram considerados? A história de vida, os estudos, né, em termos de motivos e expectativas desses sujeitos, as experiências escolares vivenciadas no contexto social, profissional e escolar. Dentro desses aspectos, nós abrimos vários indicadores. Ressaltamos que esses indicadores foram formulados a partir das necessidades que tivemos diante da turma a qual estava sendo atendida. Portanto, quando o professor ele tem uma necessidade de levantar aspectos, informações a respeito da sua turma, ele pode também modificar esses aspectos e tanto quanto também os indicadores. Nesse sentido, a gente buscou saber qual era a idade desse sujeito, quais os motivos que o levaram a interromper anteriormente os estudos, quantos anos ele está afastado da escola, quanto tempo ele tem para estudar, além dos horários da aula, algum conteúdo, disciplina que possa ter alguma dificuldade. Essas informações são informações importantes porque o professor ele vai conhecer mais esse sujeito e saber, por exemplo, quanto tempo que ele está afastado da escola. Isso é um dado importante, porque esse aluno, quanto mais tempo ele fica longe do ambiente escolar, muitas vezes também é difícil a adaptação dele, é difícil a uma rotina de conciliar estudo, trabalho, família. Então, aqui dentro da história de vida, no texto que nós enviamos a esse conceituado congresso, nós colocamos essa ficha, né, da enquete, todos esses aspectos na íntegra. Então, aqui nós na apresentação com vocês, nós selecionamos alguns desses aspectos, mas depois no texto completo vocês podem ter acesso. A gente também quis saber quais são os motivos e as expectativas desses alunos, que expectativas que eles têm sobre o curso, qual conteúdo que nós podemos trabalhar aqui na escola que pode ajudá-lo na sua prática social e profissional. Também a gente quis saber sobre experiências e saberes. Qual é a atividade profissional que ele exerce atualmente? Será que essa atividade, ele vai utilizar esses conhecimentos, esses saberes que ele está aprendendo aqui na escola? Então, a partir do levantamento de todas essas informações, é feita uma análise, é tabulado esses dados e a partir disso o professor começa então a reorganizar, repensar a sua prática pedagógica, pensar atividades, exercícios, enfim, toda a sua mediação para que estes estudantes possam continuar estudando, tendo respeitado as suas especificidades, as suas necessidades neste processo formativo. Além das perguntas da enquete, aqui a gente está deixando essa apresentação várias outras possibilidades que vocês podem utilizar. Então, estado civil, expectativa de vida, motivo de retorno à escola, temas ou estudos que os alunos pretendem estudar, as experiências, os conhecimentos prévios. De repente, o professor ele quer focar diretamente no seu conteúdo, então o professor ele também pode fazer uma enquete com aspectos indicadores mais direcionados a esses aspectos da vida do estudante. Nessa perspectiva, então,
Também queremos salientar que não basta apenas o professor utilizar uma enquete, verificar esses dados, se durante o processo de ensino-aprendizagem ele também não tem uma prática pedagógica que colabore para que o estudante realmente aprenda. Então, aqui nós citamos algumas que nós consideramos necessárias e imprescindíveis nesse processo, que é conhecer a singularidade e a diversidade desses estudantes, né, para que o professor realmente possa respeitar a sua forma de aprender e a sua forma de ser, realizar avaliações diagnósticas, né, constantemente, para que ele possa ter informações e acompanhar o processo de aprendizagem ou de eventuais dificuldades que esses alunos possam ter, observar a percepção dos estudantes em relação ao conteúdo trabalhado. Nós que estamos em sala, a gente sabe que o aluno, ele nos fala pelo olhar, pela postura, então o professor ficar atento a isso também, entender como que o estudante pensou para chegar àquela resposta. Cada estudante pensa de uma forma diferente, trabalhar os conteúdos de forma contextualizada, contribuir com a aprendizagem desse estudante por meio de exemplos, utilizar situações profissionais, porque ele está em um curso, né, profissionalizante, que é o técnico, nesse caso, de cozinha, utilizar diversos critérios avaliativos, observar o que os alunos fizeram de diferente ou de interessante nas respostas, verificar o nível de compreensão desses alunos. Nesse sentido, considerando, portanto, todas essas informações sobre conhecimentos, atitudes, experiências vividas pelos estudantes, nós quisemos então vir aqui, principalmente nesse congresso, e compartilhar com vocês essa pesquisa que nós estamos realizando e que nós estamos tendo um retorno muito significativo e muito positivo desses estudantes. Então, a nossa intenção é contribuir nesse sentido para que a escola ela tem uma função social e política e possa organizar tempos e espaços de aprendizagens mais equânimes, principalmente para esses estudantes, utilizando a avaliação diagnóstica e, por meio da avaliação diagnóstica, utilizar vários instrumentos. E entre eles, nós vamos aqui então compartilhar com vocês a enquete. Portanto, conceber a avaliação nessa dimensão colabora para que o professor levante informações sobre o perfil, possibilidades e necessidades dos estudantes. Assim, a gente se afasta, né, de classificá-los, mas podemos contribuir para uma aprendizagem mais equânime do processo avaliativo na educação de jovens e adultos. Aqui estamos então, eu e o professor Pedro, agradecemos muito a atenção de vocês e estamos muito felizes por vir aqui compartilhar os nossos conhecimentos, os nossos saberes e pesquisas. Muito obrigada!